amigos e amigas, sejam bem-vindos a este momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 28 de abril, terça-feira da terceira semana do tempo da Páscoa, a liturgia da Palavra nos apresenta como primeira leitura Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, ao capítulo 8, versículo 1. A passagem relata o martírio de Estevão. Na tradição cristã, Estevão é conhecido como o protomártir, isto é, o primeiro mártir. A palavra mártir provém da língua grega e significa testemunha. Estevão é, portanto, um modelo de testemunha de Cristo diante dos homens. Mas ele não é uma testemunha apenas no momento da sua morte. A sua vida foi um testemunho de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, diz que ele era um dos 7 homens escolhidos pela Igreja de Jerusalém para o serviço das mesas e que, assim como seus companheiros, era de boa fama, repleto do Espírito Santo e de sabedoria. O mesmo capítulo 6 diz ainda a respeito de Estevão em particular, que era cheio do Espírito Santo e de fé e que realizava grandes sinais na presença do povo. Diz também que as pessoas que acorriam a ele não conseguiam resistir ao Espírito com o qual ele falava e que até mesmo seus inimigos viam no seu rosto o rosto de um anjo, de uma criatura do céu. No relato de hoje da paixão de Estevão, os Atos dos Apóstolos nos fazem perceber a presença de Deus na vida daqueles que lhe são fiéis. No momento do seu martírio, Estevão recebe de Deus uma grande consolação, uma transfiguração. Ele mesmo relata que vê os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita do Onipotente. O fato de Jesus estar de pé à direita de Deus indica que ele está ali como uma testemunha de Estevão e também que ele está a dar ao seu mártir as boas-vindas no céu. É assim que Cristo age em relação a nós. Ele não nos abandona nos nossos sofrimentos. Também não nos abandonará na hora da nossa morte. Aqui também vale a pena ressaltar que o martírio de Estevão tem elementos em comum com a paixão de Jesus. Como Jesus, Estevão ora a Deus pedindo o perdão para os seus adversários. Como Jesus, Estevão reza entregando o seu espírito. Esses são indicativos de que a morte do justo não é um fato isolado, desprovido de significado, mas que é algo que se une à paixão de Jesus. Aliás, os próprios sofrimentos desta nossa vida presente são uma maneira de nos unirmos à paixão de Jesus. Como, por exemplo, o momento pelo qual nós passamos de pandemia, que nos causa tantos sofrimentos e tantas dúvidas. Unamos tudo isso à paixão de Jesus, para que cada evento, cada fato ganhe o seu significado mais profundo. Voltando ao relato do martírio de Estevão, é interessante notar que não se diz que Estevão morreu, disse que ele adormeceu. Isso não é mero eufemismo. É, sim, a esperança cristã que está aí, latente, a dizer que aquele que é justo, a morte não é um desaparecer, é um adormecer em Cristo, cujo ressurgir é o acordar-se. Aqui também vale a pena ressaltar a presença do apóstolo Paulo. Aqui ele ainda é chamado jovem Saulo. Ele está ali e concorda com o martírio de Estevão, devido ao seu grande zelo pela lei. Ele não sabe, mas o martírio de Estevão plantará no seu coração uma semente que no momento oportuno Deus fará brotar. No momento, esta é a primeira vez em que Paulo apóstolo aparece na narrativa dos Atos.
no momento em que o seu grande mártir, o proto-mártir, sai de cena, entra em cena aquele que será o grande apóstolo dos gentios. E assim então, nesta narrativa dos Atos dos Apóstolos, percebemos a providência de Deus, que não abandona aqueles que são seus. Quando os homens maquinam e pensam fazer suas próprias vontades e realizar seus próprios projetos mundanos, a providência de Deus está sempre tirando algo maior. Esse jovem Saulo é o exemplo disso. Ele será escola de Jesus para anunciar o evangelho também entre os pagãos e fazer com que aquele evangelho que estava sendo reprimido ali em Jerusalém ganhe os confins do mundo. Assim a providência de Deus mostra toda a sua força. Que nós confiemos sempre na graça de Deus e na sua providência. Um forte abraço a todos.